Hum? Pronto, estamos ao vivo. Botei até o notebook para acompanhar pelo seu Facebook também. Boa. Isso, pronto. Ok, deixa eu ver no telecâmera. Vamos dar um tempinho das pessoas entrando e a gente começa. Tranquilo. Tem um companheiro aqui nos comentários. Boa noite, falo de Natal, Rio Grande do Norte. Marcinho, do estado do Ceará, aqui também. Marcinho, verdade. E aí, gente, o amor que eu tenho por ele. Gratidão eterna, viu? Fique do início ao fim, né? Esse espaço é nosso, né? Estou aqui apenas para ser uma voz. Espero eu que possa representar a vontade de falar de muitos, de partilhar de muitos, né? O sentimento é mais individual da vivência e da prática, mas a gente tem um sentimento coletivo que é muito hermanado com os companheiros e companheiras de luta aí no cotidiano, principalmente no estado do Ceará, né? Verdade. Então, eu acho que a gente começa e depois as pessoas já tem algumas pessoas aqui conosco e aí boa noite a todos e a todas que estão conosco aqui. Fala aí, Juventude, mais uma vez no ar, esse projeto que nasceu através do isolamento social e aí é um projeto que quer dialogar diretamente com aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade e sujeitos que estão calados e silenciados no seu lugar de fala. Então, esse é um local público, onde a gente vai dialogar um pouco sobre alguns temas. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial comigo aqui, uma companheira de luta, de militância, educadora popular,
nordestina, assim como eu, que vem lá do Ceará, a minha companheira Rosângela, versus Rodrigo. E aí, Rosa, seja muito bem-vinda a esse espaço. Esse espaço é nosso, um espaço de diálogo, de troca de saber. Eu falei na outra live, essa é a nossa segunda edição, e eu acredito que não tinha pessoa melhor para estar aqui comigo, né? Porque eu conheço sua trajetória de vida, sei da militante que você é. Então, seja muito bem-vinda a esse espaço é nosso. E fala aí, juventude, hoje nós teremos uma pessoa muito especial, que é a nossa companheira Rosângela. Rosa, se apresenta para nós aí um pouco. Muito obrigada pelas saudações, pelas boas-vindas a esse espaço que você pensa, e pensando assim, pensa por muitos e em muitos, né? Júnior, obrigado pelo convite. Sem sombra de dúvidas, eu não mereço tanta ênfase em ser destacada assim como uma pessoa ideal, mas sou uma pessoa, né? E aí estou aqui para poder construir esse debate, essa prosa. Quando eu compartilhava, convidando os companheiros e companheiras, eu dizia, olha, vamos acompanhar essa prosa, vamos prosear com a gente, vamos falar de nós para nós também, né? Que isso é bom. A gente também fala muito para fora, mas a gente também precisa falar para dentro, né? Para o sujeito individual, para a gente poder se afirmar, e também para o nosso meio coletivo, né? Então, eu é que agradeço o espaço. Muito mais para mim, cada experiência é uma vivência, é um acúmulo, né? Na bagagem da vida, e sem sombra de dúvida também é uma injeção, né? Uma injeção de esperança e uma injeção de sentimentos positivos que fazem a gente continuar alimentando a utopia de um bem viver e de um mundo melhor, né? Então, pessoal, essa nossa live de hoje tem como tema Onde habita o seu preconceito, com um recorte de um tema LGBTQI+, raça, gênero e religião. De início, eu quero iniciar falando que por que esse tema? Esse tema, como eu falei, por entender que é um tema que precisa ser transversal, um tema que precisa ser dialogado em toda a sociedade. E, acima de tudo, temas que precisam ser respeitados. Eu sou evangélico, eu preciso enfatizar isso, eu sou evangélico, mas eu acredito que antes que o evangelho ele entre na vida das pessoas, as pessoas precisam se sentir amadas. Então, por isso que esse espaço é um espaço de diálogo, um espaço de troca, um espaço de respeito para além de qualquer coisa. Então, onde é que habita o seu preconceito? É bom que essa pergunta fique um pouco no ar. Quem é você na sociedade? Onde é que habita o seu preconceito? Você que está nos assistindo nesse momento. E, Rosa, eu gostaria de começar a te perguntar onde, onde de fato você acha que está o preconceito da sociedade que você está inserida. Pronto, eu vou pedir permissão a você só para enfatizar um pouco mais. A gente costuma dizer que é importante enaltecer o chão que a gente pisa, né? E o chão que a gente pisa tem muito a ver com as raízes, com a identidade da gente. Então, mais uma vez, assim, para além do nome, né? Para além do nome, quais fatos, quais questões que fazem a Rosa, o Rodrigo, como também, assim, desejo, gosto de ser chamado, ser um ser humano ativo e que luta pela vida e por uma vida digna, cheia de amor, né? Eu sou Rosângela, como você muito bem anunciou, converso também com as pessoas e carinhosamente me chamam de Rosa, e desejo muito, em alguns espaços, né, evoluir nessa identificação social, e desejo cada dia mais se fortalecer através dessa identidade como Rodrigo. Sou um ser humano que ama a vida, né? Antes de qualquer luta coletiva e social, eu sou um ser humano que ama a vida. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou tio, tia, eu sou irmão, irmão. Eu sou casado, pai de uma filha adolescente de 16 anos, né? E aí, como sujeito coletivo, eu sou agricultor, né? Eu sou militante em várias áreas dos direitos sociais e dos direitos humanos também. Sou sindicalista, educadora popular, né? Sem sombra de dúvidas. E sou um sonhador, né? Um sonhador, e me alimento muito dessa utopia.
mais à frente, respondendo, né, dialogando com essa sua pergunta, Júnior, eu acho que é algo que a gente precisa fazer cotidianamente. A gente precisa se perguntar várias coisas, e uma delas é, às vezes, onde habita meu preconceito, né? A sociedade como um todo, ela sempre reproduz a fala de que, olha, eu não tenho preconceito, né? Eu não tenho preconceito à cor, eu não tenho preconceito à religião, eu não tenho preconceito à forma que as pessoas se relacionam, mas, infelizmente, no cotidiano, a gente vai expressando culturalmente, através das falas e das nossas reações diante de determinados fatos. Então, quando eu afirmo que não tenho preconceito, mas eu saio na rua e falo, olha só aquele negrinho, ele demonstra determinada rejeição, ele é um negrinho que não é tão confiável. Olha, eu não tenho nenhum preconceito com quem gosta de homem, com quem gosta de mulher, sendo pessoa do mesmo sexo, mas o meu filho e a minha filha não vai ser gay, não vai ser lésbica, porque vão ter uma boa educação, né? Ou então, eu não tenho preconceito com pessoas que se relacionam do mesmo sexo, mas até tenho amigos gays, mas, enfim, quando bate na minha porta, quando isso é uma realidade vivida no meu seio familiar, como é que eu reajo? Ah, eu tenho até amigos gays e lésbicas, mas e o meu filho e a minha filha? Será que eu sou capaz de dizer a mesma frase para ele e para ela? Então, no cotidiano, a gente esconde as 7 chaves, né? É até uma forma da gente se sociabilizar mais com as pessoas. A gente esconde o nosso preconceito e ele é vasto. O preconceito ele se manifesta em relação à raça, à religião, né? À identidade, se é gay, se é lésbica, né? A sua orientação, a sua identidade de gênero. No cotidiano, na classe social também, a gente manifesta essa prática, né? Quando a gente vê as pessoas manifestando nas ruas em defesa dos seus direitos, quantas vezes nós, agricultores e agricultoras, não fomos chamados de vagabundos, né? E vagabundas, no sentido de que nós estamos nas ruas lutando pelos nossos direitos. Então, quando a gente diminui, quando a gente menospreza, né? Quando a gente repudia a escolha ou o estado social do outro, sem conhecer os fatos e sem conhecer os motivos para isso, a gente, sem sombra de dúvida, está manifestando o preconceito que habita na gente e que a gente, infelizmente, guarda sob 7 chaves. Mas também é importante que, a partir disso, desse reconhecimento do preconceito existente, a gente seja capaz também de se desprender dele, a gente seja capaz de fazer uma faxina interna e a gente eliminar isso, que elimina a existência do outro, que elimina o valor do outro, né? Que diminui a importância do ser humano diante de julgamentos que muitas vezes eles são incorporados culturalmente devido à sociedade machista, patriarcada e preconceituosa que a gente tem sobre o domínio neoliberal que impõe através de várias ferramentas, né, da ideologia religiosa, né, e também dos meios de comunicação e do poder político. Rosa, nós temos no poder do nosso país um homem que, inclusive nas suas eleições, na campanha de eleições, propagou muito ódio e, para além disso, foi muito homofóbico. Né? E até hoje propaga essa homofobia. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade machista, preconceituosa e homofóbica, e várias pessoas, inclusive isso tem levado a óbito de várias pessoas, seja elas com as suas orientações, com as suas escolhas sexuais, seja elas com a sua cor. A gente vê o genocídio da juventude negra, muitos jovens sendo assassinados por conta da sua cor, por conta da sua pele. E como é que você enxerga isso, sabe, Rosa? Eu não fiz essa pergunta, mas o debate, quando você traz aí nas suas falas, isso me relembrou o que nós vivenciamos nas eleições. O quanto você enfrentou essa homofobia, você sendo
você sendo mulher, você sendo agricultora, você se assumir como Rodrigo e você viver numa sociedade tão homofóbica e tão machista. Qual foi o seu maior desafio em relação a isso? Principalmente enfrentar uma bandeira de luta que você enfrenta, que é realmente defender os menos favorecidos e a agricultura familiar. Júnior, quando a gente se coloca na luta coletiva, né, em defesa da vida como um todo, a gente, sem sombra de dúvida, está sujeito a várias situações, né? Situações essas que, na verdade, elas renegam o direito da vida e da existência. Então, você ser agricultor, mesmo que jovem, né? No meu caso, eu não tenho uma melanina tão forte, né? Mas eu me reconheço preto, né? Preto por identidade, preto por uma questão histórica dos meus descendentes, né? Antepassados que fizeram essa história toda da gente poder ser um Brasil mais, vamos dizer assim, mais miscigenação, né, entre os índios. Eu reconheço a miscigenação do Brasil entre os índios e os negros, porque a gente sabe que os europeus, né, vieram aqui para o Brasil, né, os imigrantes europeus, depois da chamada abolição da escravatura, né, eu faço já um link respondendo diretamente sua pergunta sobre o genocídio dos sujeitos, né, negros. Mas eu reconheço que a nossa história, ela sem sombra de dúvidas, vem dessas raízes, né, dos índios, dos negros. E você ser uma pessoa no semiárido, né, um gay, uma lésbica, diretamente falando, né, sem abreviação, né, LGBTQI+, se você é um gay, uma lésbica, no semiárido, no interior, né, de uma cidade do Ceará, do Nordeste, você, sem sombra de dúvida, já vive amedrontado e se pergunta se você é desse mundo. Eu fiz muito essa pergunta. Porque a gente ouvia, embora que assim, não tão diretamente, mas eu ouvia que pessoas que gostavam de pessoas do mesmo sexo, né, eram pessoas que não pertenciam à sociedade, não eram humanos, né, não eram cheios de luz, era gente das trevas, né, eu ouvia essas afirmações. E a gente viver como agricultor no semiárido, uma disputa eleitoral, onde um candidato à presidência ele é evacionado, né, pela sua postura de incitação ao ódio, né, de incitação ao machismo, de incitação à questão da morte crescente, né, das pessoas que são gays, né, e lésbicas, dentre outras. Foi um desafio enorme. Tinha um amigo meu que a gente fazia campanha, militância forte, né, aos quatro cantos da nossa cidade, e ele também, um comunicador popular, assumido, o João, ele dizia, amiga, será que depois dessa eleição a gente vai se ver preso? Porque era assim, né, que se pronunciava, né, aprisionar a vida. Na verdade, infelizmente, a sociedade, ela tenta aprisionar a vida de quem é fora do padrão, né, fora do padrão heteronormal, né, de dizer que a família é formada por homens e mulheres, mas a gente precisa entender, inclusive, o contexto de família, né? O que é família, né? Família é que cuida, família é que quer o bem, família é que orienta para que se possa cultivar solidariedade, se possa cultivar a luta coletiva, ou família é aquela que nega a vida do outro, né? Então, a gente também precisa pensar nesse conceito. E essa disputa eleitoral, a afirmação nossa ainda depois dessa disputa eleitoral, ele não, né? Ele não, porque se ele não nos reconhece, sem sombra de dúvida, ele não me representa, né? Se ele não reconhece a nossa existência, pois ele não vai me representar. Então, por mais que a gente tenha tido medo, que de fato a gente teve medo, né? As pessoas, Júnior, da sociedade, estavam com seus preconceitos muito bem guardados às sete chaves, em todos os sentidos, em relação à questão do protagonismo da mulher, em relação à questão da ascensão das classes sociais, em relação à participação na política e ocupação dos espaços de poder dos negros, das pessoas das diversas linhas
sociais que sempre estavam à margem, marginalizados, sem voz. Então a gente teve medo, mas o medo também encoraja. E esse medo, como a gente fez na campanha da Dilma, né, Coração Valente, né, esse medo ele encoraja a gente, porque a vida ela é cercada de medos, mas o medo também às vezes ele traz a precaução. A gente cuidava de si, cuidava do outro, como a gente está fazendo agora nesse processo de pandemia. A gente prezava pelas nossas vidas em não entrar nessa onda odiosa, ou seja, cultivar o amor, oferecer o amor, e a gente começou a reagir a partir disso. A partir da atitude de sermos diferentes, mas não diferente como o candidato a presidente e seus seguidores, eleitores fanáticos diziam, né, que nós éramos diferentes da sociedade, mas ser diferente justamente por cultivar o bem. Cultivar o bem no sentido de não ser homens e mulheres de bem, né? Mas cultivar o bem que, inclusive, aceita o outro na sua diferença. Então, ser diferente pelo amor, não pelo ódio. E dizer que o mundo tinha espaço para todo mundo e continua tendo. Como diz a velha frase, o sol nasce para todos. E só para complementar, esses dias, 13 de maio, né? Foi aí várias postagens sobre a abolição da escravatura. E eu li uma postagem que não é muito recente, mas que ela foi redigitada, e aí um jornalista advogado, né, Dorival Vieira, se eu não me engano, ele fala, inclusive, do dia 14 de maio. Né? A gente menciona o 13 de maio, mas o dia 14 de maio foi o dia após a chamada abolição. E qual foi a abolição? A abolição que, depois de pegar, né, e trazer arrancados das suas origens, das suas famílias, do seu lugar, né, arrancados desse espaço, trazidos para serem escravizados, tratados como animais, e eu peço desculpas até por usar essa comparação, porque animais é uma palavra que a gente também deve cuidar, mas tratados da pior forma possível, né? Negados como seres humanos. E aí, depois vem a abolição, que joga os negros aos caminhos sem nenhum amparo, sem nenhuma perspectiva, né? Simplesmente com 2 parágrafos dizendo está abolida a escravidão, e aí revoga-se todos os artigos anteriormente relacionados à escravidão. E aí não dá casa, não dá terra, não dá direito, não dá indenização, não dá educação, não dá voz nem vez. Ou seja, os negros continuaram na senzala e continuam, na maioria das vezes, ainda hoje. Mas só que, como diz aquela velha frase também, né? As vozes começaram a ecoar dos morros. E aí o morro desceu, né? E aí tem descido cada dia mais. O morro, as serras das comunidades tradicionais quilombolas têm descido, o eco tem ecoado ainda mais e tem entrado, quase forçado, mas tem entrado nesses espaços de construção de políticas públicas que hoje podem oferecer, pelo menos, o ânimo de que se a gente continuar lutando, sem sombra de dúvidas, a gente vai continuar avançando. Mesmo em tempos de total desilusão, como a gente está vivendo agora, às vezes a gente fica meio desiludido. Mas tem uma frase que eu ouvi esses dias que não há dias cinzentos para quem sonha colorido. Então a gente precisa continuar assim. Rosa, eu quero inclusive mandar até um abraço para ele, o Arinaldo, aí do Ceará. Ele destaca uma frase sua, e eu coloquei até em destaque aí na tela, onde fala: precisamos de humanos mais humanizados. E autoria sua essa frase. E Rosa, eu trouxe você para esse espaço exatamente por isso, pela biografia que você carrega, sabe? O ser humano que você é. Eu conheci você na luta, na militância da formação, acho que em 2009, quando você fez a Regional Nordeste, e eu já vi a sua personalidade ali naquele momento. E você vem carregando isso na sua trajetória. É um orgulho ter uma pessoa como você aqui nesse espaço, para, de fato, dar voz a outros sujeitos que estão silenciados por um mundo realmente que não é igualitário.
né, por pessoas julgadoras, porque às vezes a gente é silenciado porque a gente fica com receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas estão falando. Realmente, o preconceito. Mas você expressa isso de uma forma muito clara e muito objetiva. E eu tenho certeza que depois dessa live outras pessoas vão ter coragem de realmente assumirem as suas bandeiras, sabe? Rosa, nós sabemos que vivemos em um país laico. E até por definição. Mas você acredita que a sociedade ela é influenciada pela religião? Porque aí você traz um pouco esse resgate agora na política e a gente viu uma massa de pessoas trazendo isso muito forte. E no seu ponto de vista, você acha que realmente, apesar de vivermos em um país laico, a sociedade ela é influenciada pela religião? Olha só, Júnior, a gente vive uma sociedade, na verdade, a gente foi construída ao longo dos anos, né, por uma sociedade que, na sua maioria, ela foi dominada e ainda é dominada por homens na condição de brancos e velhos, na maioria. Não que a terceira idade não tenha o seu valor, mas as pessoas entendem quando eu coloco isso. O aspecto da religião em relação à construção cotidiana e a inspiração das pessoas para cultivar as suas relações sociais, ela é muito forte, ela se tornou ainda mais forte, né? Eu ouvia sempre meu pai, e vale ressaltar que a minha família ela também é evangélica batizada, tal, tudo direitinho, e a gente faz muita oração juntos. Já fui para muito culto. Hoje, na maioria das vezes, a nossa família também, minha companheira e minha filha, a gente frequenta mais os cultos do que mesmo, né, os momentos de missa. E eu ouvia muito a pessoa do meu pai, através da religião, ele usar para justamente evidenciar essa frase que o Erinaldo destacou. O ser humano humanizado, né? A religião ela era uma prática comunitária presente para estimular a solidariedade, para estimular o cuidado com as pessoas, né? Para estimular o respeito, para estimular que a vida do outro importa, né? E eu queria fazer uma referência, inclusive, de uma live que eu assisti do pastor Henrique e de Leonardo Boff, que tornou mais forte, né, essa compreensão que eu tenho como uma opinião pessoal minha, que Deus é uma constante construção espiritual, né? Deus é a manifestação espiritual quando você se conecta com o que é bom, quando você se conecta com o que é do bem, no sentido de você ver o outro como alguém que não é maior nem menor que você. Porque a figura de Jesus Cristo na Bíblia, eu não sou muito sábia, eu não sou um teólogo aprofundado, né? Mas eu leio muito, né? Salmo, Efésios, Coríntios, Mateus, e eu vejo muito, inclusive assistindo recentemente o filme Apóstolo Paulo, né? O Apóstolo de Cristo, né? Paulo, ele é uma prova eminente de que Deus se manifesta pelo amor, né? Deus se manifesta pelo amor. Eu posso ter todas as outras coisas. Eu posso ter riqueza, eu posso ter humildade, mas se eu não tiver o amor, eu não vou exercer isso, né? Não vai ser uma prática cotidiana e algo que vai nascer assim, livre, sem pensamento de bônus. Quais vão ser os bônus que eu vou ter sobre isso? Então, a religião, infelizmente, influencia, porque, na sua grande maioria, a condução, né, dos espaços de pregação tem a figura do homem. E eu não quero aqui taxar os homens como o mal do mundo. Os companheiros me entendem e eu defendo que as relações de gênero elas são construídas entre homens e mulheres. Quem protagoniza a luta das mulheres são as mulheres, porque a voz ativa tem que ser elas. Assim como quem protagoniza a luta dos LGBTs somos nós. Quem protagoniza a luta dos agricultores são os agricultores, porque são os sujeitos da causa. Mas muitas outras pessoas se juntam para fortalecer a nossa luta. Então,
Quando eu me refiro a homens nesse sentido, é porque, na verdade, são homens que, inclusive, usam a palavra de Deus pelo seu intuito, inclusive, de pregar a diminuição do papel da mulher, né? E, inclusive, também para pregar através de algumas passagens bíblicas que Deus condena a homoafetividade, ou a homossexualidade, como é mais conhecida no dia a dia das pessoas. E eu e muitas pessoas sabemos que a minha existência, eu acredito em Deus, então, se nós estamos falando de religião, quem acredita em Deus não vai contestar. A minha existência é a permissão de Deus, assim como a sua existência. Então, quem escreveu meu nome no livro da vida foi Deus. As pessoas leem a Bíblia, mas o livro da vida, quem detém é Deus. Então, se as pessoas dizem, ele já te chamava antes de você nascer, ele conhece o teu pensamento, os teus sentimentos, ele conhece cada fio de cabelo que você tem, então, esse Deus me conhece. E ele sabe quem eu sou enquanto sujeito, enquanto ser humano. Eu sou pecador, mas aquele que é livre de pecado atira a Rosa? Vocês estão me ouvindo? Eu acredito. Voltei. Deixa eu voltar. Travou um pouco. A internet caiu. É assim mesmo. Faz parte. O que importa é a qualidade do debate, não é a qualidade da internet. Se a gente espera. Rosa, eu vou. Eu tenho aprendido ao longo da minha trajetória enquanto pessoa, enquanto evangélico, que a igreja somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo, sabe? E as pessoas, às vezes, esquecem de Jesus quando querem julgar as outras pessoas. Porque Jesus veio à Terra, sentou na mesa das pessoas, andou pelas ruas, perdoou prostituta, e as pessoas na igreja, elas começam a querer passar a ser julgadores. E nem Jesus ele veio ao mundo para julgar. A palavra do Senhor fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para amor de todo aquele que nele crê. E no 14 diz, mas não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele não veio para julgar. Então, por que as pessoas se colocam nessa posição de julgadores? E aí eu faço um clamor mesmo, sabe? Nas eleições eu sofri muito isso, porque eu falava, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu creio, não é um Deus que propaga ódio, é um Deus que propaga amor. E se somos discípulos dele, se somos embaixadores dele aqui na Terra, nós precisamos propagar esse amor, independente da escolha da outra pessoa. Então eu acredito que nós precisamos ser mais pacíficos e amar de fato, assim como a palavra, como a Bíblia de Deus ensina, independente da escolha da outra pessoa. Porque está existindo uma moda que as pessoas querem colocar de goela abaixo a religião nas outras pessoas. Mas antes que essas pessoas sejam impactadas por essa religião, ela precisa ser impactada pelo amor de Deus. E é isso que está faltando. Está faltando. Sabe? Você traz isso muito claro. Você traz isso muito claro. E eu quero ser fiel à outra pergunta que eu fiz e eu vou ler aqui. Sabe? Cada dia mais a discussão sobre gênero está ganhando espaço na sociedade e se torna mais e mais pertinente e importante para a população como um todo. E aí você já traz um pouco isso na sua fala. Por uma boa parcela da população, é esperado que as mulheres sejam dóceis, sejam amáveis, carinhosas, fofas e um monte de outras coisas ditas como as mulheres precisam ser aquela mulher feminina. Nenhuma dessas coisas tem gênero de fato. Afinal, todo mundo pode ser dócil, grosso, amável, chato, carinhoso ou não. Mesmo sem razão alguma, por algumas pessoas, essas coisas são esperadas de uma mulher. Mas se um homem for dócil, primeiro porque acham que é afeminado, homem não pode chorar,
homem não pode ser carinhoso, homem não pode ser dócil. O que você acha disso tudo? Qual o recado que você deixa, inclusive, para essas pessoas que pensam dessa forma? Primeiro que a gente precisa sentar e olhar um pouco para o espelho, né, e perguntar como é que a gente quer que as pessoas elas nos vejam, não pelo que a gente cotidianamente vê ser reproduzido como aquilo padrão, né? Porque o que faz, infelizmente, né, as pessoas elas serem amargas é justamente o armário que a sociedade coloca na vida das pessoas todos os dias. A sociedade quer que a gente viva em caixinhas, sabe? Caixinhas que, se a gente romper uma das abas das caixinhas, que discorda do que a sociedade, na sua grande maioria, como detentora do poder, arraigado aí na situação de dominação, aí a gente é visto como alguém desejado na sociedade. Então, se você é um homem que estimula, que cultiva a afetividade, aí a sociedade coloca como, a gente aqui muito escuta isso, uma adiazinha, né? Se o homem estabelece diálogo com a sua esposa, vê a sua esposa como companheira, não como serviçal, companheira. Eu costumo dizer muito para a minha companheira, que nós somos casados, esposo, eu tenho uma esposa, mas eu tenho uma companheira. Porque quando eu trago o nome companheira para a minha relação, eu vou exercer a prática da lealdade, da fidelidade, do respeito, da escuta, do diálogo, do cuidado, da troca, né? Relacionamento é via de mão dupla, eu dou e eu recebo, eu cultivo e eu colho. Assim é um relacionamento pessoal, afetivo, assim é o relacionamento com a família e assim é o relacionamento com a sociedade. Infelizmente, existe o conceito de inibição, de que o homem tem que ser escroto mesmo, o homem tem que ser o macho, né? O macho no sentido não do seu sexo, do seu órgão genital, a qual ele tem como identificação desde quando nasceu, mas ele tem que ser um macho, então ele tem que gritar, olha, ele tem que ser forte. Aí vem as coisas pequenas, mas que tem um peso enorme. Se você usar o rosa, é porque tem dúvidas sobre a sua masculinidade, né? Se você abraça um companheiro, um amigo, se você oferece o ombro para ele chorar como amigo, porque as pessoas elas enfrentam momentos de debilitação espiritual e psicológica, e às vezes precisa de conforto. Você é alguém que a sociedade olha como duvidoso sobre a masculinidade. Então, a gente tem que se apegar não à masculinidade no sentido de ser macho, mas a gente tem que se apegar ao conceito de ser homem, mas ser um homem que, ao mesmo tempo, também é possível que, pelo que a sociedade diz, é um homem que ama, é um homem que cuida. E isso não vai contrariar a masculinidade de ninguém. Do mesmo jeito que, às vezes, nós, como LGBTs, nós somos vistos também como melindrosos, né? De tudo a gente reclama, de tudo a gente faz um movimento. Mas é porque, infelizmente, Júnior, a sociedade, ela oferece essas caixinhas e esses armários para que a gente não emita os nossos sentimentos, para que a gente não seja ser humano. Pronto, a palavra é essa, a gente tem que ser ser humano, no sentido, mais uma vez, eu agradeço o Reinaldo pela citação, ser humanos humanizados, porque ser humano nós somos. Agora, a gente precisa saber se a gente é ser humano humanizado. Racional é um conceito que todo mundo sabe que nós somos. A gente tem a capacidade de pensar e inúmeras outras coisas. Mas, infelizmente, existe um padrão conservador, machista, patriarcado, que ele está embutido na questão da política. E todos os dias a gente tem ferramenta dentro de casa, gente, que a gente reproduz isso.
Às vezes eu fico me perguntando, Júnior, por que a nossa teoria é tão distante da nossa prática, na maioria das vezes. Porque, às vezes, eu estou nos momentos de formação, e isso é uma coisa para a gente refletir. É uma autocrítica, mas é muito mais para a gente poder também sentar no banquinho e refletir, né? Até para responder a pergunta lá feita atrás, sobre onde habita o meu preconceito. Eu estou numa formação de mulheres sobre o protagonismo, sobre o espaço, ocupação de espaço de poder. Eu assisti uma série esses dias aí na Netflix da vida, né, uma série internacional que fala justamente das mulheres ocupando o poder. Aí eu estou numa oficina como essa, eu estou me empoderando sobre as questões de enfrentamento à violência contra a mulher, mas quando eu vou para a festinha do meu filho, eu só faço a festinha do azul. E se for da minha filha, eu só faço a festinha do rosa. É uma coisa pequena, mas é dessa forma. Então, infelizmente, essa desconstrução, ela precisa começar do nosso cotidiano. É como diz o ditado, a sociedade como um todo, a gente não consegue transformá-la assim num piscar de olhos, né? Por que o socialismo é uma coisa que a gente continua sonhando? Porque ele é possível de acontecer a partir das nossas práticas cotidianas. E aí essas práticas cotidianas vai até as decisões que a gente toma nos espaços mais importantes, como a política, né? E a política, ela reproduz isso. Ela reproduz quem é que manda, quem é que obedece, quem é que tem voz para falar, quem é que se cala, né? Quem é que pode ser alguém com acesso à educação e quem não pode ter acesso à educação. E aí, quem é que pode ser gente, quem é que não pode ser gente? Então, a gente precisa entender que esse conceito de homem e mulher, no sentido da afetividade, é uma coisa que a gente precisa praticar no nosso cotidiano. E, às vezes, a gente inibe isso dos nossos filhos, Júnior. Eu acho que, assim, a gente não pode condicionar a formação social de um ser humano só à unidade familiar. E aí, a gente também tem que ter cuidado com as práticas de relação social familiar. A gente está sendo uma unidade familiar que coloca o ser humano à vida, ou a gente está colocando ele para aceitar as caixinhas da sociedade. Quando o nosso filho vai brincar com a boneca da irmã, a gente diz, menino, larga isso que tu é homem, vai brincar com teu carrinho. E essas coisas, eu fico me perguntando, por que tem que se presentear as meninas com fogão? A gente quer aprender a cozinhar, porque é essencial, eu adoro comer, sabe? E a gente tem que aprender a cuidar dos nossos filhos, porque é uma forma também da gente cultivar a nossa afetividade. Então, por que os homens não cultivam a afetividade cuidando dos seus filhos também, ao invés de dizer que a responsabilidade é da mulher? Olha, teu filho errou. Olha, teu filho fez isso. Eu sou genitor, mas eu não sou pai. Eu não entendo essas coisas. Às vezes a gente precisa refletir. Eu exponho isso, mas eu prefiro estimular a gente a desconstruir o ruim e absorver o que é melhor. Rosa, para mim, quando eu pensei nesse tema, né, onde habita o seu preconceito, e pensei em você vir falar conosco, e aí eu dialoguei um pouco com a minha esposa, falei até com meu primo também, que ele é evangélico, e falei, será que eu vou ser cancelado novamente no mundo evangélico, nos gospel, né? Porque já fui cancelado na época da eleição. Mas para mim isso é muito fácil, sabe? Porque um homem branco, hétero, evangélico, casado, com um filho, mas que já vivenciou na própria pele esse preconceito por ser uma pessoa mais dócil, por se relacionar muito bem com as mulheres, sabe? É gay, não gosta de mulher. A sociedade, ela passa isso. E eu passei isso, mas na minha infância, passei isso na minha adolescência, na juventude, até antes de casar. E se eu tivesse pego isso e me frustrado, e tivesse me colocado realmente dentro, eu não posso ser dócil, eu não posso ser carinhoso, eu não posso ter um relacionamento com as mulheres, eu preciso ser bruto, eu poderia, inclusive, trazer isso para dentro do meu casamento e influenciar, inclusive, na criação do meu filho.
né? E para além disso, para além de eu carregar nas minhas costas tudo isso que eu citei agora, um homem branco, hétero, eu sou humano. Eu sou humano. E sou ativista político e preciso defender a classe que não tem tido voz na sociedade. Sabe? Então é isso que eu trago, é isso que eu falo muitas vezes dentro da igreja, quando eu estou num diálogo com pessoas da igreja. Eu falo, o que eu defendo é a igualdade. É a gente viver em um país igualitário, que não seja só apenas um país igualitário para mim, na minha condição de homem, branco, hétero, que tem uma família consolidada, não. Eu preciso olhar para aquelas pessoas que têm passado estados de vulnerabilidade, pessoas que têm sido massacradas, pessoas que têm sido agredidas diariamente por escolher amar uma pessoa do mesmo sexo, sabe? Então esse é o debate. Esse é o debate que não só a juventude precisa carregar isso, mas toda a sociedade. Sabe, Rosa? E a gente hoje tem várias pessoas aqui, tem até uma pergunta, eu até fixei aqui uma pergunta da Camila, mas eu acho que você quer retornar a fala, fique à vontade e depois a gente vem para as perguntas. Bem rapidinho, Júnior. Uma das coisas que, na sua fala, né, a gente fala no sentido de como tudo isso é difícil, né, para poder a gente assumir. Infelizmente, não é fácil a gente dar um sim à vida, como diz o ditado, né? Porque todo dia a gente luta para viver, às vezes, sabe? Todo dia a gente luta para viver, às vezes. A gente luta para poder ter espaço na sociedade como agricultor, né? Para não ser renegado, como a gente já foi renegado por muito tempo, para ter espaço na sociedade e não ser renegado na condição de mulher. E para os LGBTs, isso é muito mais difícil. Olha, eu não conto às vezes que eu me fiz essa pergunta, se eu era desse mundo, né? Ou então se eu, graças a Deus, que isso já é uma luta que se deve, inclusive, lembrar dos que até tiraram ou tiveram suas vidas tiradas, né? Para que a gente pudesse avançar na luta dos direitos LGBT, do direito de viver, do direito de amar, no que diz respeito à homoafetividade, ela não ser compreendida como uma doença, né? Uma doença patológica, né? E as pessoas dizem tanto isso, Júlio, que a gente se pergunta, será que eu sou doente? A sociedade diz tanto isso. Olha o que aconteceu com as eleições, né? Se falava tanto de determinadas situações, como o kit gay, e eu fui para um debate numa escola e uma bibliotecária foi representar o projeto político de Bolsonaro. Ela falou do kit gay. Eu falei, tá, então vai na biblioteca e traz para mim um kit gay. Aí ela diz, não tem. Aí eu disse, pois é. Porque, na verdade, a gente se fechou a oportunidade de dialogar. Aí, quando a gente não quer aceitar dialogar, a gente coloca palavras que a sociedade possa reproduzir com mais facilidade, no sentido da rejeição. E embora que a gente tenha avançado muito, né, na questão da retirada dessa citação do Código de Identificação de Doença, como a homossexualidade não sendo mais vista como uma doença passiva aí de tratamentos psicológicos e psiquiátricos, que eu não vou nem citar aqui os modelos. Além dessas conquistas também, recentemente no Brasil a gente teve que enfrentar aquela proposta da cura gay, né? A gente teve que também que enfrentar aí a luta árdua da gente poder incluir como um crime a questão da manifestação homofóbica, né? Os crimes homofóbicos. E o pior é que a gente tem uma contradição, que é se pautar na Constituição, né? A gente tem uma política, ou seja, os representantes do povo, né? Eles se pautam muito na Constituição. E eu não entendo como é que os direitos humanos e como é que a igualdade é passada assim de forma às escuras, nos olhos. Porque a Constituição fala sobre que seja garantido o pleno gozo da vida e os direitos a todas as pessoas, independentemente da sua raça, cor, religião, sexo. E essas coisas, elas têm que se tornar
vamos dizer assim, verdades quando a gente perde pessoas, quando várias pessoas têm que morrer, quando as vidas são ceifadas todos os dias, né? E, inclusive, uma coisa que eu só queria acrescentar é que as pessoas, elas às vezes veem os homossexuais como pessoas que só vivem o sexo, né? Por isso que essa palavra, ela tem sido mais pronunciada, né? A homoafetividade, que é justamente a prática e a vivência, ou seja, eu vivo o amor, eu vivo um relacionamento, então as pessoas entendem que, passam a entender, inclusive nós também passamos a entender que nós não somos só um corpo sexual, né? Nós somos um ser humano, um sujeito. Era só esse acréscimo. Rosa, nós sabemos que para a gente que vem do Nordeste, a questão cultural é muito forte, né? A questão da cultura. E aí eu nem culpo os pais, porque eles foram criados nessa cultura, nessa concepção de que homem deveria casar com mulher, mulher deveria casar com homem e vice-versa, né? E aí a gente escuta muita coisa, eu acredito que você tenha escutado isso. Ah, eu até escrevi aqui. Falta de porrada. Falta de porrada. Ah, você precisa virar homem. Ela agora virou homem. E tem vários termos que dói. Mesmo você não sendo, mesmo você gostando realmente de uma pessoa de sexo diferente do seu, essas coisas doem. E eu acho que quem precisa se tratar são essas pessoas que propagam isso, sabe? São essas pessoas que propagam essa forma de preconceito. E Aquela vamos frase. voltar. Fala. Pode falar, pode falar. Eu não ouvi, cortou. Pode continuar, pode concluir. Não, pode falar a frase. Você disse aquela frase. Aquela frase que quando a vida amorosa, né, do vizinho, do seu vizinho, que é um casal homoafetivo, te incomoda, então, realmente, quem está com problemas, né, é você. Né? Se o teu vizinho, o casal homoafetivo, eles vivem bem, né? Eles se respeitam, eles são felizes, e você não consegue ser, então o problema está em você. Não vai nem culpar o seu parceiro. Primeiro pergunta, né? Como é que você está, quais são os sentimentos que você cultiva, né? Qual é a sua relação afetiva com você mesmo. Porque antes da gente amar as pessoas, a gente precisa cultivar o amor na gente, para a gente poder ter abundantemente para ofertar às outras pessoas. Né? Então, sem sombra de dúvidas, quando você se incomoda tanto com a felicidade do outro e que você emprega essas palavras, né, de que, como você diz, dói mesmo, né? Sem sombra de dúvidas, eu já ouvi, aquela situação de que você precisa realmente, quando você diz que as pessoas têm que se tratar, né, não como doentes, às vezes a gente precisa se perguntar se a gente também precisa se tratar, não como doentes, mas se tratar naquele sentido de fazer uma faxina, né, interna. Exatamente. A Camila, tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas aqui. Tem o Pécio, que é assessor de formação da Cultura Nacional, ele estava acompanhando aqui a live. Estamos com a Irineia, que foi a psicóloga que estava conosco na Fala aí Juventude da semana passada. Com a Camila, que é uma companheira minha de trabalho, aqui que você conhece, e ela fez uma pergunta muito importante. Você acha que as pessoas do campo são mais preconceituosas do que as pessoas da cidade? Pergunto isso porque dizem que o preconceito das pessoas do campo é maior com os LGBTQI+. Então, Camila, eu sei que, infelizmente, o campo ele foi renegado. Renegado o direito de várias políticas públicas, e a começar a educação. E também não é qualquer educação, até porque por muito tempo, e ainda hoje, a gente tem uma educação, ela é moldada, né? Educação bancária, que ela vem aí, as escritas, né? Quem foi que fez educação? Quem teve a oportunidade de se formar por muito tempo, né? Para contar a história do seu jeito, né?
como a gente vê nos livros. Então, a educação, eu falo isso porque, e eu digo, por que não é qualquer educação? Para a gente poder, porque eu não vou culpar os meus pais, como o Júnior falou, e a minha mãe, eu ouvi tanta coisa que a gente não gosta de lembrar, né? Que isso, na verdade, a gente hoje entende quando a mãezinha da gente abraça a gente e diz: tenho tanto orgulho, amo tanto, né? Por quê? Porque a sociedade ela massacra o ser humano que acolhe o diferente. Foi isso que a sociedade, eu vou fazer um link, né, Júnior? Foi isso que a sociedade fez com Jesus, né? A sociedade, na sua maioria, aqueles que, na verdade, eles são detentores dos espaços de formação de opinião. Por isso que a gente precisa compreender a importância da gente ser formador de opinião, mas não é de qualquer opinião, né? Hoje eu agradeço muito, como muitas outras pessoas, a oportunidade providencial de Deus de eu ter entrado no movimento sindical e ter vivido a experiência da Enfoque. Esse lugar que a gente realmente diz que é um lugar de transformação político, sindical e pessoal, né? Eu realmente passei pela Enfoque, a Enfoque passou por mim. Porque não é que a Enfoque, como a sociedade diz sobre a educação do campo, e condena hoje, né, na sua grande maioria, os desinformados que se passam de intelectuais, né, sobre Paulo Freire, que condena a doutrina da educação de Paulo Freire, né, dizendo que doutrina para uma educação libertadora que torna pessoas rebeldes, né, que são uma ameaça para a sociedade. Mas por que a gente é uma ameaça para a sociedade quando a gente se empodera? Porque a gente começa a despertar o senso crítico. A gente começa a questionar. Não há verdade absoluta nem ignorância suprema, né? Então a gente começa a construir conhecimento, a gente começa a ouvir, a gente começa a dividir a vivência, a gente começa a construir, né? A gente vai rememorizar o passado para entender o presente. Então, assim, eu não culpo o sertão, os territórios do campo e da floresta, né? Por, infelizmente, ter essa prática. E eu vou dizer, é muito mais difícil. É muito mais difícil a liberdade e eu não vou dizer que, eu não sei se é coragem, mas é aquele grito de querer viver, né? Aquele grito de liberdade das pessoas do semiárido assumirem a sua orientação sexual, né? A sua identidade de gênero. É muito mais difícil, não tenha dúvidas. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas elas passaram a ter acesso à educação, mas é a educação base, que vai lá aprender a matemática, o português, o estímulo às relações, né? O estímulo, inclusive, a conversar sobre isso. Aí eu vou trazer um exemplo. Por que as pessoas dizem que quando a gente fala sobre orientação e identidade de gênero na escola, a gente está estimulando as pessoas a ser gay? É a mesma prática das pessoas que postam em defesa do combate à violência e o abuso sexual a crianças e adolescentes, porque não querem que seja discutido isso na escola, porque na maioria dos casos que são registrados, infelizmente, são pessoas familiares ou amigos. E a criança, assim como a gente, nós confiamos nos que são mais próximos da gente, nos nossos familiares. Então, como é que a gente vai identificar que aquilo ali é um abuso, que aquilo ali é um ato monstruoso, que está violentando a mim, né? Então, as pessoas, elas não querem que essas discussões sejam feitas, inclusive, é para que não haja empoderamento. É porque, assim, por que não pode o negro estar na mesma situação de igualdade, ou no mínimo de equidade, né? De ocupação de espaço de poder, na construção política, igualmente os brancos? Ou as mulheres, né? Que é mínimo o número de representatividade. É porque precisa se garantir uma hierarquia, né? E aí, na verdade, quando nos dão poder de fala, a gente assume esse desejo de viver. E aí, na zona rural, a gente tem até evoluído. No contexto do semiárido, a gente também tem evoluído. Eu queria destacar, Júnior, por que a gente tem evoluído recentemente? E pode-se dizer a poucos passos, né, Camila? Porque
foi possível pelas ações de políticas públicas e projetos de inclusão, né? O projeto do Helder Câmara, o projeto Paulo Freire, a luta da assistência técnica de acompanhamento para as mulheres e para a juventude, para dar um empoderamento, né? A luta pela educação do campo, que valoriza o sujeito na sua integralidade, não só para afirmar a sua identidade territorial, mas a sua identidade de corpo, a sua identidade e a sua orientação. Então, foi o acesso. A gente não tinha acesso. A gente vivia na sola do sapato. A gente ainda vive na sola do sapato? Vive. Mas a gente aprendeu a cutucar a sola do sapato. A gente aprendeu a sair debaixo da sola do sapato. Então, a gente aprendeu a falar, aprendeu a gritar. A gente entendeu que a gente tem esse direito. Por isso que a gente está avançando. Por isso que hoje hoje eu ocupo um espaço no movimento sindical representando essa categoria dos rurais e as pessoas me escutam. Se algumas escutam de mau agrado, mas a maioria escutam, confiam, né? Me procuram como uma referência no movimento sindical. Hoje tem famílias, pais e mães que me confiam um processo de coordenação de uma escola, família agrícola, numa turma de 24 jovens, né? Então, esse processo ele foi possível porque a gente começou a ter acesso, mas não foi porque a sociedade dominadora quer, não. É pela existência dos movimentos sociais, é pela existência do movimento sindical, né? Que, sem sombra de dúvida, defende esse projeto de sociedade. Às vezes a gente regrede, mas a gente também tem progredido. E a gente não pode deixar de levantar essas bandeiras. Então, eu não culpo o campo, eu não culpo minha mãe, meu pai, porque, infelizmente, eles não conseguiram terminar nem a 4ª série. Infelizmente. Por quê? Ou eles iam 3 horas da manhã apanhar algodão para alimentar a gente, ou então eles estudavam. E eu tive a graça de ver o meu pai se formar no ensino de escola de jovens e adultos como uma das maiores conquistas e vitórias da vida dele, né? Então, eu acredito que a gente também tem que, vamos dizer, sanar essa dívida social, né, com a zona rural. E a gente, inclusive, Júnior, precisa se aprofundar, desculpa aí, com o Cisco, a gente precisa se aprofundar nessa questão de conceitos. Sabe por que na maioria das vezes, Júnior, a gente não se assume? Que a gente não conhece. A gente não entende o que é homossexualidade, o que é homoafetividade, o que é sexualidade, o que é orientação de gênero. A gente não entende o que é ser gay, lésbica, trans, travesti, drag queen, assexuado, né? As pessoas infelizmente, não têm esse entendimento. A minha identidade de gênero, ela passou por vários momentos de sobe e desce, porque a gente precisa entender-se, reconhecer-se. Eu não nasci mais trans nem menos trans. Eu nasci. É como diz a frase, você não nasce mulher, você torna-se. Você constrói sua identidade. Então, eu não nasci um dia, não me tornei um dia, ou então um dia eu fui hétero e hoje eu sou trans. Eu construí a minha identidade, a minha orientação de gênero a partir do momento que eu tive condição de entender quem eu era. Então, é isso que a gente tem conseguido através dessas ações que estão sendo atacadas por este governo, mas que a gente resiste. Ô, Rosa, eu quero te parabenizar por essa belíssima... Não, eu quero te parabenizar por essa belíssima explanação sua, e eu quero reforçar aqui que o projeto Fala aí Juventude, de fato, é um espaço de diálogo aberto, de trocas de saberes, e para dar voz a sujeitos que, de fato, estejam silenciados na nossa sociedade. E é um projeto meu enquanto pessoa, enquanto Júnior, não tem nada a ver com instituição, mas a gente precisa ressaltar um pouco aqui o quanto a Escola Nacional de Formação ela tem contribuído com essa transformação de sujeitos.
né? Inclusive, esse tema é tratado na Escola Nacional de Formação da CONTAG, Enfoque, a qual nós somos educadores popular, porque passamos por esse processo formativo, independente de onde nós estejamos, nós vamos carregar esse título de educadores popular, porque eu acredito que a educação popular é por amor, nós fazemos ela por amor. Então, por onde nós percorrermos, nós vamos carregar essa bandeira da educação popular. Então, esse é um dos temas, inclusive, que é debatido na nossa escola, e isso tem aberto um horizonte muito amplo para realmente as pessoas entenderem, inclusive para esse debate estar dentro do campo e nas nossas bases. E aí eu queria ressaltar a participação de algumas pessoas que passaram e estão aqui conosco. A Joana, que é aí do Ceará, que foi presidente da CUT estadual, hoje é assessora da federação. Temos a Rosa, assessora de formação também aí da Federação do Ceará. Amada. Temos o Sérgio, que colocou aqui, que é um prazer ouvir você, que sempre fica muito encantado, foi alguma coisa nesse sentido que ele falou. A Marleide, que é assessora da Escola Nacional de Formação, colocou parabéns. Eu acho que também é uma das pessoas que tem carregado essa bandeira em um informação para milhares de pessoas do campo. A Paula, deixa eu ver aqui, Paula Rodrigues, também. Michel Martins, o Massinho. Michael, grande. A Rosa coloca, a educação popular é uma ação revolucionária, de fato. Isso tem feito revolução na base, tem feito revolução em nossos corações, e essa rede ela tem balançado por esse Brasil tão grande e tão diverso, né, Rosa? Verdade. O Sérgio coloca, é bem isso. Nós, LGBTQI+, não entendemos quem somos por um determinado tempo. E logo após, somos demonizados, criminalizados. Tudo que julgam de ruim, em todos os sentimentos somos comparados. E eu acho que em todos os sentimentos são comparados. E aí vocês, no lugar de vocês de fala, eu acho que melhor do que ninguém pode expressar isso, né? Porque esse espaço é realmente para dar voz a pessoas que estejam em estado de vulnerabilidade, pessoas que estejam silenciadas, mas pessoas que tenham o seu lugar de fala, de fato, né? E muitas vezes eu me coloco no meu lugar até onde me cabe. E aí, Rosa, eu passo para você como seu lugar de fala. Eu acho que você tem que reforçar o que o Sérgio traz, porque é como você trouxe ao longo desse bate-papo, de fato, é isso que vocês estão vivenciando. Esse é o lugar de fala de vocês. Então, mais do que eu falar aqui, eu acho que vocês têm passado e vocês passam por isso continuamente, né? Então, acho que esse é o momento de vocês, é o momento de fala realmente de vocês. Esse lugar é de vocês, é para dar a voz a esses sujeitos. Eu acho que, inclusive, outros espaços precisam ser abertos para que vocês coloquem os anseios e sonhos de vocês. Júnior, a gente já ouviu essa frase, né, que mataram Margarida Alves, né, enterraram o seu corpo, mas esqueceu que Margarida se transformou em raiz, né, e várias outras Margaridas ecoaram, assim como Marielle, né. A gente costuma também reforçar na luta que quando morre uma mulher, morre um pouco cada uma de nós. Quando morre um agricultor, um acampado, morre um pouco de cada um de nós. Quando morre um LGBTQI+, nós também morremos, né, aos poucos. Mas foi por Margarida e o seu legado, foi pelo legado dos assassinados, né, em várias lutas por terra, foram também pelos que foram assassinados brutalmente, quando lutavam pelo seu direito de amar, que a gente compreendeu que a nossa missão era lutar por nós e continuar fazendo valer essa luta que até ceifou a vida de alguns deles. Então, a gente não poderia renegar esse legado de quem doou a sua própria vida para que as outras pessoas pudessem viver dignamente. Então, sem sombra de dúvidas, a gente precisa se apegar a todas essas coisas históricas, né, a todo esse legado de pessoas que não fizeram isso para virar
estrelas, né? Não fizeram isso para virar estrela, mas fizeram isso justamente porque no seu íntimo, né, na sua prática, o que vale, sem sombra de dúvida, é a vida. Né? Nós estamos vivendo um momento que evidencia isso. Enquanto que para uns, né, as pessoas, inclusive ontem eu lamento uma foto postada numa manifestação em um determinado país que a mulher usava, né, uma foto de um escravo, né, com aquela máscara que era usada para castigo, né, e aí dizia que máscara ficou para... ela fazia várias citações, entre elas doentes e entre outros escravos, né? E aí a gente vê, infelizmente, que essas práticas elas são presentes, como o Sérgio falou, e muitas vezes elas nos tornam como a história que a sociedade conta sobre as mulheres bruxas, né? As mulheres eram queimadas porque eram bruxas, feiticeiras, né? Mas, na verdade, as mulheres, elas tinham essa diferença do seu conhecimento, né? E aí justamente ameaçava, né? Então, até nas lutas a gente diz, nós somos mulheres bruxas, né? Nós fazemos revolução. E em determinados momentos, nós somos, sem sombra de dúvidas, esses sujeitos do campo que podem ser tidos como os das trevas, os endemoniados, né? Infelizmente, e eu até lamento essa reprodução que às vezes é tão perto da gente, lamento muito. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente precisa assumir esse lugar de fala para convidar, né, as nossas famílias, os nossos amigos, para convidar esses representantes que se colocam aí nesses espaços de formação de políticas públicas e leis. A gente precisa também ocupar esse lugar de fala para que a gente possa pedir e colocar uma reflexão no nosso movimento para que se dialogue, abra o diálogo, né, sobre essas questões. Olha, quando eu, de repente, falo e quando eu assumo quem eu sou nesse espaço, eu encorajo alguém, né? Eu encorajo alguém de alguma forma, eu encorajo alguém, assim como Margarida Alves encorajou. Então, assim, o nosso movimento, que eu sei que a live aqui independe de movimento, obviamente, mas eu faço um clamor, né? O nosso movimento, que tem um projeto posto, um projeto de sociedade transformador, revolucionário, que eu nunca vi igual, sabe? Que coloca a vida como centro, né? Que coloca a vida como centro, que defende que o que mais vale é o ser do que o ter, né? Que ataca esse capitalismo feroz, né? Então, a gente precisa que o movimento nos escute. Na verdade, que o movimento deixe nós falar, deixe nós ser, sabe? Porque, às vezes, Júnior, a gente é bem-vindo quando é cômodo. Porque a gente é bom em alguma coisa que faz. Eu não quero ser aceito por alguma coisa boa que eu faço. Eu não quero ser objeto, eu quero ser sujeito, entende? Então, eu falo isso porque eu não desisto de lutar porque eu sonho. Eu não desisto de lutar porque eu sonho, mas a gente, às vezes, tem umas coisas que é meio que uma flechada no meio do coração e que, às vezes, a gente sangra por dentro e a gente tem que suturar internamente para continuar vivendo, sabe? E eu acho que a gente não pode reproduzir internamente a prática daquilo que a gente luta contra. Como que a gente vai reproduzir a prática daquilo que a gente luta contra? Então, assim, eu queria que a gente cada vez mais pudesse refletir sobre isso. O movimento ele é gigante. E quantas pessoas no semiárido, no sertão, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, está dizendo, ei, povo, além de agricultor, ei, povo, além de sócio, ei, povo, além de educador, ei, povo, além de ser humano, eu sou LGBT. Então, eu estou precisando também de um espaço que me dê a oportunidade de a gente poder falar e ser
sem medo de ser retaliado. Rosa, eu queria registrar a presença aqui conosco do Ramon Dantas, que é presidente do Sindicato de Agricultores Familiares de Matriz, de Camaragibe, lá de Alagoas. Tem a Iris Maria também, uma militante aí do Ceará, né? Minha futura prefeita. Nossa futura. Isso. E tem a Francisquinha também, e assim eu fico encantado aqui com os comentários. E aí a Francisquinha coloca, é de luta, tem meu respeito e admiração. E aí a Rosa coloca, né, irmã, ela nos representa. Rosa, mas já faz 1 hora que nós estamos aqui. Eu quero, antes de você ir para os seus finais, eu quero ler uma poesia de Braulio, que tem muito a ver com essa live, sabe? Eu queria deixar o meu recado aqui através dessa poesia. Conceituoso. Seja onde mais você amor for, no peito. seja respeito, né? Seja amor. Seja muito amor. Se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão difícil entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar. Amar para tolerar. Amar para compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo. O amor é a própria cura. Remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama. O diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade. Que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro. Estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre. Estranho é ser elitistas. O índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação, que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo é assim. É estranho com tanta diversidade. Ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque, oxente. Seja homem ou mulher, você é o que é, por também ser diferente. Então, Rosa, eu quero falar que a minha maior bandeira de luta é a igualdade social. E uma das bandeiras que eu carrego ao longo da minha trajetória é o da juventude. Por isso, eu titulei esse espaço como Fala aí, Juventude. Independente de onde eu estiver, seja individualmente ou coletivamente, eu carregarei comigo essa bandeira. A bandeira da inclusão social e a bandeira da defesa da juventude. Então, assim, o meu eterno agradecimento a você por ter topado vir para esse espaço, dialogar, abrir um pouco da sua vida e nos ensinar, porque eu saio daqui hoje mais fortalecido e com mais garra de lutar, inclusive, por esses sujeitos. Sujeitos esses que são calados por diversas situações. Então, Rosa, meu muito obrigado. E agora, com você, novamente, a fala para você fazer os seus agradecimentos finais. Então, eu respirei fundo quando você me convidou. Mas, como diz o ditado, se eu posso ser um pouco uma gotinha nesse oceano, nesse mar de revolução, então eu vou me juntar a essa outra gotinha chamada Júnior e a tantos outros para a gente fazer um balanço de uma onda boa, né? Uma onda que empurra a gente para frente, uma onda que leva a gente à mesma altitude, né? Que não traz ninguém para uma gravidade mais baixa no sentido de diminuir a importância, né? Eu não sou nenhuma
pessoa formada na área, né? Toda a minha fala está baseada muito na minha prática cotidiana enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ao mesmo tempo também a partir dos momentos que a gente vai absorvendo as partilhas, né, e as vivências de outros companheiros nos espaços coletivos. Então, eu digo sim todas as vezes, mesmo que a gente tenha frio na barriga, né? Eu digo sim todas as vezes, porque vale muito a pena a gente estar nesse espaço, seja através de uma live, independentemente do alcance, se foi muita ou se foi pouco, mas a gente teve dialogando com alguém, a gente teve dialogando com pessoas que interagiram e que se sente parte desse espaço e também tem suas experiências para dividir. Eu quero dizer, Júnior, que a gente precisa romper muitas barreiras ainda e a gente precisa romper muitas cercas, né? A gente precisa romper essa cerca do latifúndio, o latifúndio não só da terra, mas o latifúndio da educação, o latifúndio da questão da humanização, né? Que deixa a gente inibido para não cultivar as nossas afetividades. A gente precisa romper com as cercas do latifúndio, que coloca 7 palmos debaixo da terra aqueles que lutam por um pedaço de chão e que tem muito sem terra LGBT, tem muito sem terra também que quer lutar para construir uma sociedade mais justa e que a gente está no cotidiano, seja no semiárido nordestino ou nos vastos territórios do campo, da floresta, das águas, ou nas cidades, nas favelas, que a gente também se encontra representado, né, pelas pessoas desses espaços, a gente, sem sombra de dúvidas, precisa cada vez mais ocupar esses lugares de fala para a gente poder se fortalecer. Então, é preciso romper com esse latifúndio que nos torna pessoas invisíveis, né? Para que a gente possa valorizar cada dia mais a vida das pessoas. E o amor, ele não é egoísta, né? O amor, ele é socialista, por isso que ele é capaz de fazer revolução. Então, que a gente seja revolucionário do bem, que a gente seja revolucionário da paz, da solidariedade, da humanidade, e que se de todas as coisas a gente tiver e esquecer de ter amor, a gente não vai, sem sombra de dúvida, ter na essência nada. Então, eu queria dizer que a gente não é a pessoa mais indicada para fazer um bom debate com um aprofundamento mais qualificado, mas a gente está aqui para que a gente também possa dizer que o sujeito, na sua minoria, ele também é grande, né? É grande pela verdade que carrega, né? Então, eu lhe agradeço por demais pela confiança, né? Pela referência que você eu digo para você, pela referência que você é enquanto pessoa e enquanto sujeito coletivo, como você colocou. Eu lhe agradeço de todo o coração e a gente também agradece àqueles que fizeram parte desse momento. E, sem sombra de dúvidas, a gente segue aí de mãos dadas, né, na resistência. E aí eu costumo dizer uma frase que ela é cultivada entre mim e a minha companheira, né? Você fez florescer em mim aquilo que eu jamais pensei que era capaz de florir. Eu só sou jardim porque você é meu girassol. Então, meu povo, é muito melhor a gente viver o amor e ser feliz do que a gente ceder aos padrões heteronormativos que a sociedade impõe e que nos mata aos poucos todos os dias. Então, sigamos. Rosa, estamos com a secretária de Políticas Sociais desde o início que ela tem acompanhado, a secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Edjane está aqui, falou parabéns, Júnior e Rosa, pelo debate, e eu acredito que seja inclusive um debate que a Edjane tem abraçado e vai abraçar aí, e quem sabe uma futura live de vocês no Facebook da CONTAG. Joguei a proposta, Edjane. Joguei a proposta. E aí, uma gratidão, e aí, os meus agradecimentos e gratidão de fato a cada um e a cada uma que acompanhou esse debate. E Fala aí, Juventude, segunda edição, com Onde Habita o Seu Preconceito, com a nossa amiga e companheira de militância Rosa, e aprendemos muito. E eu quero deixar um recado para aquelas pessoas que, de alguma forma, ainda carregam com si um preconceito. Que mesmo que não seja
poesia fala. Que você aprenda a respeitar a escolha das outras pessoas. E assim viveremos em um mundo igualitário e um mundo melhor para todos e todas. E lembrem-se, esse mundo não é apenas de uma pessoa só. Esse mundo é diverso e cabe todos e todas nós, seja qual for a nossa escolha. Um grande abraço e fala aí, juventude. Gratidão, Rosa. Gratidão, e para usar a fala do Pécio aí, fora Bolsonaro. Até breve. Beijo, pessoal.